Olá, Olá, queridos. Como havia combinado com vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher que cuida de tudo, que cuida de todos e que se negligencia, né? E como é, né? Como é esse lugar de cuidar de tudo, cuidar de todos, menos da gente mesmo, não é mesmo? Então hoje de manhã eu já falei um pouquinho com vocês sobre o que nós podemos esperar, né? Vão ter outras lives, já tem uma live programada para quinta-feira, ainda não divulguei, vou divulgar para vocês. O tema da segunda live vai ser continuação desse, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Lívia Alvarenga, eu sou psicóloga, uma psicóloga nada convencional, e a nossa conversa aqui ela é bem profunda, tá? Então aqui não tem papo raso não. Muitas das vezes o que eu vou dizer, o que eu vou trazer para vocês aqui é um conteúdo que às vezes na nossa mente ele faz até uma baguncinha, parece que talvez não faz muito sentido, mas o que importa aqui para mim é o seu sentir, o que você sente quando a gente conversa sobre esses assuntos. Porque o sentir é o que realmente vai fazer diferença, é o que realmente vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, é quando a gente sente um incômodo, um engasgo, uma sensação de que apertou no meu coração. Então nós vamos falar um pouquinho disso, né? Então quem que é essa mulher que cuida de tudo menos de si mesma? Alguém se identifica? Gente, eu super me identifico com essa mulher, tá? E além de super me identificar, essa mulher é quem eu venho ressignificando dentro de mim, criando uma nova forma de ser, né? Através disso. E de onde que vem essa mulher que sempre cuida de tudo, cuida de todos, menos de si mesma? Isso vem lá na nossa infância. Lembra quando a gente era criança? Do que nós meninas éramos estimuladas a brincar? Menina gosta de brincar de boneca, menina gosta de brincar de casinha, menina gosta de cuidar da casa, cuidar da bonequinha, cuidar das coleguinhas, não é mesmo? Quantas oportunidades na sua infância você teve de brincar de carrinho, brincar no meio dos meninos, não é mesmo? Fazer atividades mais menos dócil e delicada, vamos dizer assim, né? Você podia jogar bola junto com os meninos, um futebol, por exemplo, né? Algumas brincadeiras nos eram permitidas sim, né? Eu lembro, algumas era permitida, pelo menos para mim e para você. Como é que era? Agora, a questão essas brincadeiras e aquilo que a gente escutava, vamos sentar, cruza a perninha, senta bonitinha, não responde, não pode falar, olha, quando a pessoa chegar você tem que se comportar dessa maneira, você é uma mocinha, né? Olha, as meninas têm que ajudar a arrumar a mesa, as meninas têm que lavar a louça, ou quando você tinha irmãos e a divisão de tarefa ela ficava desigual porque você era uma menina. Não, menina tem muito mais atitude para limpar a casa, menina tem muito mais atitude para organizar as coisas, meninos não são bons nisso. Quantas vezes você ouviu? Ou você é aquela filha mais velha que ficou, ou filho também, né? Que ficou ali ajudando a mãe na criação dos irmãos e até mesmo às vezes na responsabilidade financeira. E você assumiu esse lugar de quem é aquela pessoa que é responsável por todo mundo. Responsável pela casa, responsável pelo cuidado dos irmãos, responsável pela briga dos pais, responsável pelos avós. Agora você vai lá para casa do seu avô para cuidar do seu avô. O que eu quero dizer para você é o seguinte: cuidar não tem gênero, tá? Não é feminino ou masculino. Graças ao bom Deus, estamos aprendendo isso na sociedade. Estamos hoje realmente compartilhando tarefas. Hoje os homens também lavam, também passam, também organizam uma casa, também cuidam de pessoas, cuidam dos próprios filhos.
as mulheres dirigem, né? A gente faz um monte de coisas das quais muitas vezes nós não podíamos fazer, né? Ou as mulheres, a nossa mãe, a nossa avó, elas não tinham essa permissão. Então hoje nós olhamos para essa mulher que herdou a carga da avó e da mãe. O que é a carga da avó e da mãe? É a carga de cuidar da casa, de lavar a roupa, de fazer a comida, de cuidar de cada detalhe. Por exemplo, agora é carnaval, quem que vai cuidar das fantasias, quem que vai cuidar das festas de aniversário, quem que vai cuidar da decoração de Natal? Sempre o feminino, sempre seria a avó, sempre seria a mãe, né? E também estamos agora com uma sobrecarga de masculino, que nós não reclamamos, porque a gente gosta dessa carga também, porque a gente dá conta, que é sair de casa, trabalhar, cumprir a nossa carga de trabalho, ganhar o nosso próprio dinheiro, poder comprar aquilo que a gente acredita, né? E aí, o que acontece? Quando você está nesse lugar de que você cuida da casa, cuida do seu trabalho, cuida das pessoas, a minha pergunta é: quem cuida de você? Quem cuida de você? Você se permite ser cuidada? Você tem tempo ou disponibilidade para realizar os seus sonhos, os seus desejos? Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre um excesso de responsabilidade, mas também um excesso de falta de tempo para olhar para si mesma. Hoje lá no Instagram eu perguntei: você já se olhou nos seus olhos hoje no espelho? Tem quanto tempo que você não se olha no espelho e olha a verdade dos seus olhos? Às vezes você se olha para fazer uma maquiagem para ir para o trabalho, ou para arrumar uma roupa para sair em uma ocasião, mas você não se vê. Você está ali vestindo o seu personagem do dia a dia. Você vai lá, assume a sua roupa, que é aquele personagem ou do seu trabalho, ou da criação dos seus filhos, ou a cuidadora dos seus avós, ou dos seus pais, ou da dona de casa, ou daquela mulher que faz aquela pós-graduação, trabalha manhã, tarde, à noite, às vezes fica em casa de manhã, cuida de filho, trabalha à tarde, à noite, vai para a faculdade, ou vai para o curso, né? E que horas que você cuida de você? Qual é o momento que você se permite cuidar de você? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente começa a pensar, não, eu mereço ser cuidada, eu mereço me colocar como prioridade na minha vida, eu mereço ter o meu espaço de autocuidado, eu poder descansar, tirar um dia para não fazer nada. Aí tá bom, aí você vai lá e fala assim: tá bom, hoje eu não vou fazer nada, eu vou tirar esse domingo para mim não fazer nada, eu não vou limpar a casa, eu não vou fazer comida, eu não vou cuidar de filho, eu não vou fazer nada, não vou na casa dos meus pais, eu não vou visitar os meus avós, eu não vou fazer aquele trabalho de caridade no fim de semana, eu não vou fazer nada, eu vou só ficar comigo mesma. Qual que é o sentimento que vem? Por acaso esse sentimento tem algo parecido com culpa? Será que eu realmente posso? Será que eu realmente tenho permissão? Eu tenho permissão para realmente ter esse tempo para mim? Eu me permito? Porque você não está sendo cobrada pelos outros. Você está sendo cobrada por si mesma, pelo seu nível de excelência. Quando você coloca o seu nível de excelência lá em cima, você está fazendo isso com você? Quantas vezes você se colocou nesse lugar? Entende? De se negligenciar, de não se permitir, né? De falar, não, hoje eu não posso, ou então você vai, se você se programa. Quantas vezes? Vou dar um exemplo simples. Vou dar o exemplo, por exemplo, da academia.
Não, esse ano eu vou começar uma atividade física, eu não tô fazendo nada, nem que seja uma caminhada. Aí você vai, olha lá, consegue arrumar um horário que você acha que vai dar certo. E aí, todo dia naquele horário, ou todos os dias que você se programou, não, vou caminhar 3 vezes na semana. Todos os dias acontece algo que te convida a não ir caminhar naquele horário que você tinha combinado com você mesma. E você fala assim, mas eu vou ter que ir, né? Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que abrir mão disso mais uma vez. E aí você vai se deixando para depois. E você vai se colocando para depois, porque tudo é prioridade, menos você. E aí a minha pergunta para você é: com quem você tem para conversar sobre isso? Para falar dos seus pesos, das suas sobrecargas? Qual é o horário que você tira para conversar? Aliás, não só um horário que você tira para conversar com as suas amigas ou com algum parente sobre esse tipo de assunto. Existe permissão para falar sobre isso? Existe espaço para falar? Ou vai parecer que você está sendo vítima, que você está lamentando, que você está reclamando demais? Você não pode ocupar esse lugar. Quantas vezes você combinou de sair com uma amiga e desmarcou? Ou quantas vezes você deixou de se divertir porque tinha outras prioridades? E aí é esse espaço que eu quero saber que se existe na sua vida. Esse espaço de quem olha, fala assim, eu preciso desabafar. Eu preciso te contar o que está acontecendo. E às vezes é um desabafo tão simples. Às vezes é uma coisa tão pequena que aconteceu na casa da gente, mas que pra gente que já está sobrecarregado é tão grande que a gente precisa de alguém para desabafar. E aí às vezes você vai falar com alguém e as pessoas falam assim, não, amiga, isso é normal, eu lá em casa também isso assim todos os dias. A pessoa não validou a sua dor. A pessoa não reconheceu o que está te afetando. E às vezes esses sinais ocultos, daquilo que a gente vai escondendo, a gente vai guardando, a gente vai camuflando, a gente vai abafando, assim, sabe? Dentro da gente, ele vai trazendo sintomas. Sintomas como ansiedade, sintomas como depressão, exaustão. Levanta a mão. Quem sente exaustão? Quem se sente sobrecarregado, exausto aí? Entende onde eu tô querendo chegar? E às vezes esse espaço de ter alguém que olha nos seus olhos, reconhece a sua dor, reconhece as suas feridas, é um lugar onde você vai se sentir aliviado, né? Vamos dar exemplos, né, de sobrecarga. Vamos pensar. Você foi criado naquela cultura de que a mulher tem que estudar e trabalhar. A mulher não pode depender do homem para nada. A mulher tem que ser independente, ela tem que se empoderar, ela tem que ser bem-sucedida, não esperar nada de ninguém, porque é ela quem vai conquistar a própria vida. Aí você tem a oportunidade de estudar, de trabalhar, de fazer sua carreira. Aí por acaso você encontra alguém, você resolve se casar, você resolve ter filhos. E aí o que acontece? Você tem essa responsabilidade de cuidar da sua vida, do seu trabalho, dos seus filhos, entende? Mas como que fica essa partilha de tarefas, não é mesmo? Você consegue partilhar bem essas tarefas no dia a dia, aí na sua casa? Você consegue colocar essa ordem, essa disciplina? Olha, aqui vai ser desta forma. Aqui nós vamos... Quem vai dormir com a criança hoje? Quem vai acordar? Quem vai cuidar? Só que a gente tem o hábito de querer tomar tudo pra gente
e achar que os outros não sabem fazer o que eles estão fazendo, porque não é do nosso jeito, não é tão bom quanto a gente. Então, além da gente tomar a responsabilidade para nós também impedimos que o outro, entendeu? Que o outro olhe para nós e nos ajude, porque a gente está julgando a ajuda quando ela chega. A gente está mandando a ajuda embora. A gente não agradece assim, graças a Deus chegou aqui alguém para me ajudar. Não, a gente acha ruim porque a gente acredita que a ajuda chegou para nos atrapalhar, porque não é do nosso jeito. E deixa a gente mais nervoso, deixa a gente mais estressado. Quantas vezes você ficou brava com a faxineira que você contratou porque não limpou a casa do jeito que você queria? Ou quantas vezes alguém cuidou do seu bebê para você, do seu filho, da sua filha, e não foi do jeito que você queria? Que seja sua mãe, que seja sua sogra, que seja seu marido. Quantas vezes teve uma amiga sua que teve disponibilidade de ir lá na sua casa e te ajudar a fazer uma comida no momento que você está cansada, esgotada? Quantas vezes você recebe uma pessoa para cozinhar na sua casa e fazer uma comida para você? Quantas amigas ou parentes ou pessoas que tem em volta de você que falam assim, não, cheguei, então eu vou te ajudar hoje. Você tá com dor de cabeça, tá cansada? Não, vem cá, vou te ajudar, vou passar um pano aqui na sua casa pra você. Vocês têm alguém assim na vida de vocês? Que faz isso assim de graça? Ou é você que chega na casa das pessoas, vai lá tomar um café na casa da sua amiga, você é a primeira a levantar e ela lava a louça. Mas quando a sua amiga vai na sua casa, ela faz esse movimento também? De lavar a sua louça? E aí a minha pergunta é, o quanto você se permite receber essa ajuda? Ou quando essa ajuda chega, como ela chega? Porque às vezes tem também o nosso julgamento de nunca estar satisfeito, porque o nosso nível de exigência é muito alto, mas também tem um outro aspecto, tem a ver com o meu merecimento, aquilo que eu qualifico como merecimento, né? Eu não mereço receber, e esse é um padrão oculto, inconsciente, quando eu não mereço receber aquela ajuda, aquele suporte. As pessoas que chegam para me ajudar, elas chegam para abusar. Porque, na verdade, elas querem algo em troca que não é algo natural, é algo espontâneo. Sempre vai haver uma troca, gente. Sempre vai haver. Relações saudáveis, a gente estabelece um vínculo de troca. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é o quanto você é um fazedor para que você se sinta amado e querido. Se eu for lá na casa da minha amiga e fizer o almoço na casa dela para 20 convidados, eu não vou cobrar nada por isso, eu vou morrer de cozinhar na cozinha, os 20 convidados dela vão elogiar a minha comida, eu vou me sentir amada. Mas você não é cozinheira profissional, você foi como convidada e você se ofereceu para ir lá cozinhar para ela. Ou ela te convidou e você aceitou. Então, quantos nãos você também está deixando de dizer e olhando para a sua sobrecarga? E falar assim, olha, eu não consigo mais. Olha, eu posso ir como convidada, mas eu não consigo te ajudar, porque eu não vou chegar tão cedo, vou ter que chegar um pouco mais tarde, eu tenho outros compromissos. E às vezes o compromisso, gente, é descansar. Quantas vezes descansar se tornou um compromisso para você? O compromisso com você mesma. Quantas vezes você se permitiu assumir compromissos com você que sejam descansar? Que seja falar assim, não, agora eu mereço, eu vou tirar um tempo de descanso. Domingo, almoço de família. Vou dar um exemplo que acontecia, que agora já deu uma acalmada. A minha mãe, ela gosta, assim, às vezes final de semana reunir a família, né? E aí ela quer que a gente vai almoçar, tipo domingo,
meio-dia. Nada contra, durante a semana a gente almoça, 11h30, meio-dia, a gente tem rotina. Mas domingo, tem dia que eu acordo com as crianças aqui, 10 horas da manhã, 11 horas a gente acabou de tomar café. Como é que a gente vai almoçar meio-dia? É o dia que a gente tira para ter um ritmo mais lento, para sair do habitual, da rotina. Sabe? Não tô falando que tem que ser assim, não. Tem gente que acorda 6, 7 horas da manhã no domingo e vai correr, vai treinar, vai nadar, vai pro clube. Tá tudo certo. Mas desde que você tire o tempo para você se divertir, para você ter o seu ritmo, para você ter um ritmo de autocuidado. E às vezes, para quem está exausto e sobrecarregado, um dia não é o suficiente. A gente precisa criar novos hábitos, né? Criar novas rotinas. Eu gosto de ensinar muito, antigamente não era tanto. Antigamente eu falava desses temas sobre exaustão, principalmente com mães, né? Eu trabalhei muito grupo de mães e a exaustão materna, principalmente quando a gente tem um bebê pequeno, é inevitável. Porque só o bebê, mesmo se você estiver morando numa casa, num condomínio fechado, com vários funcionários, inclusive uma babá à noite para que você durma à noite, a criança demanda da mãe. A criança quer a mãe o tempo todo. Ela quer a mãe, quando a mãe amamenta, ela vai estar ali para ser amamentada, é banho, é troca de fralda, aí às vezes regurgita, às vezes a criança fica doente, é uma hiperdemanda. E nós não fomos criados, nós somos uma geração que, por mais que nós somos cuidadores, nós não recebemos a mesma informação de cuidar do outro que os nossos pais, os nossos avós tiveram. Porque nós fomos criados para trabalhar fora. Então a gente está ali, a gente aprendeu a brincar de casinha, a brincar de boneca, a lavar loucinha, a fazer comida, mas na nossa cabeça era falado o tempo inteiro assim: mas você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro, você vai ser independente, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não dependa de ninguém, não dependa das pessoas. Só que quando a gente estava recebendo esse tipo de informação, ali existe um círculo de pessoas em volta. E aí nós somos a geração que mora em apartamento, em casas pequenas, que a gente mal conhece o vizinho do lado, que a gente não tem intimidade para pedir um açúcar quando acabar. Como é que nós vamos pedir ajuda? Antigamente não, nosso vizinho entrava na nossa casa, ele tinha intimidade. Ele tinha intimidade dentro da nossa casa. E hoje você consegue ter uma intimidade com o vizinho dentro da sua casa? O vizinho tem liberdade de entrar dentro da sua casa, de pegar o açúcar, abrir seu armário, pegar o açúcar e falar assim, falar pra você: não, amiga, eu te trago, o meu acabou, vou bater um bolo, depois eu te trago. Aí no fim do dia ela traz o açúcar e um pedaço de bolo. Você tem esse tipo de vizinho hoje? A gente sempre falou de rede de apoio. Quando eu trabalhava com um grupo de gestante pós-parto, a gente precisa de um grupo de apoio. Pessoas que vão estar ali para nos ajudar naqueles momentos que a gente mais precisa. Isso continua sendo essencial. Mas mais do que a rede de apoio é a gente saber que nós temos que estar em primeiro lugar e nós temos que ser prioridade. Por quê? Porque se eu não estou em primeiro lugar na minha vida, se eu não estou ali me colocando em primeiro lugar, quando eu adoeço, quando eu esgoto, quando eu desmorono, quem vai cuidar de tudo? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar do seu filho? Quem vai cuidar da sua casa? Quem vai cuidar do seu marido? Né? Porque tem mulheres que cuidam dos homens, né? Como se eles fossem filhos, inclusive. Quem vai cuidar disso tudo para você? Quem vai pagar suas contas? Então vamos falar dessas mães hoje. Hoje tem um número enorme de mulheres com filhos com autismo, com TDAH, com déficit de atenção, com hiperatividade, que tem que reduzir carga de trabalho, muitas vezes tem que sair do trabalho para ter um trabalho de uma carga horária
que permita com que ela acompanhe esses tratamentos, esses acompanhamentos dos filhos, né? Então elas acabam se tornando profissionais liberais de alguma área. E às vezes, até para elas conseguirem um horário de trabalho, para elas fazerem esse trabalho da qual elas se organizaram, é muito difícil. É muito difícil. E aí elas vão no tratamento, levam os filhos para tratar, e aí recebe um monte de orientação, de um monte de coisa que ela precisa reavaliar dentro da casa dela, corrigir comportamentos. Ela tem que fazer um processo de autodisciplina, mas ela não tem condições de cuidar dela. Ela tem que cuidar do filho. E ela? Você, essa mulher? É com você que eu tô falando? Em que parece que o mundo está sendo cruel demais com você porque você não pode parar. Porque se você parar, não tem ninguém que vai fazer o que você faz. Você mais do que nunca precisa aprender a se colocar em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque você é o grande suporte de tudo isso. Então a sua saúde tem que estar melhor do que a de todo mundo. As suas emoções têm que estar melhor do que a de todo mundo. O seu corpo tem que estar mais saudável do que o de todo mundo. Você tem que ter autodisciplina. Você tem que ter tempo para si. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Porque dependendo da cultura que você veio, quando você começar o movimento de se colocar em primeiro lugar e dizer certos nãos, as pessoas vão te julgar. As pessoas vão te criticar. Elas vão falar que você tá ficando louca, você tá errada, que como que você se coloca em primeiro lugar diante dessa situação? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que é muito pessoal. Eu passei por isso. Quando eu divorciei, meus filhos eram pequenos. A Valentina tinha 3 anos, o Pedro tinha 5. E eu queria muito ter o cuidado de pelo menos fazer uma atividade física que eu gostava muito, e era sempre um conflito com o meu ex-marido. Ele odiava que eu fosse para academia. E eu falava, gente, que horas que eu vou fazer isso? Porque nem todos os lugares recebem as crianças pra gente fazer esse autocuidado. Nem todos os lugares. Onde que eu vou deixar meus filhos? Como que eu vou fazer? Eu não posso deixar eles sozinhos em casa. Eu não posso ir também levar num lugar que não está adequado para eles e ficar com a cabeça a mil, pensando o que eles estão fazendo lá. E eu tive que abrir mão disso por muito tempo. E aí, quando eu comecei, eu vou contar para vocês, eu comecei a fazendo com um grupo de personal que era 30 minutos de exercício por dia, e eu ia às 5:30 da manhã, porque às 5:30 da manhã eu tinha certeza que meus filhos iam estar dormindo. Então eu acordava 5, arrumava, fazia das 5:30 às 6, 6:15 eu já estava em casa e eles ainda estavam dormindo, e era um alívio eles estarem dormindo. Porque eu precisava de fazer algo por mim. Eu precisava daquele tempo para mim, porque eu já ia cuidar da casa sozinha, eu já ia ter já tinha responsabilidade de trabalhar, para pagar todas as nossas despesas, eu já tinha que cuidar da casa sozinha, das crianças sozinhas, da comida sozinha, das tarefas da escola, do autocuidado, da presença. E eu tava ali, sem ser cuidada. Então a única coisa que eu podia fazer era isso. Na verdade, eu fazia isso e eu também fazia um grupo terapêutico. Eu também estava em um grupo terapêutico. Um grupo de mulheres. Aliás,
foi o que mais me fortaleceu, foi estar em grupo. E eu não era terapeuta do grupo, eu era apenas uma mulher no meio de outras mulheres, com as suas dores, com as suas sobrecargas, e eu fazia lá o meu processo terapêutico. Então, um dia à noite, eu tinha que me virar com esses meninos para que eu pudesse ir para o meu processo terapêutico. E aí eu conseguia negociar, às vezes, com a minha mãe, raramente com meu ex-marido. E aí, teve uma época que eu não saía de casa, eu não ia para lugar nenhum. Aliás, eu ia com as crianças, mas a minha vida como mulher, solteira, né, divorciada, para recomeçar a minha vida, eu não tinha condições de fazer. Era zero possibilidade, não tinha como sair. Eu estava sempre ou no clube com as crianças, ou na casa dos meus pais, ou no parquinho, mas sempre cuidando. Não tinha aquele meu momento de mulher, de falar assim, não, eu vou agora no cinema sozinha, eu vou num restaurante sozinha. Não existia isso. E aí eu tenho uma amiga, né, minha melhor amiga, ela falava assim, eu não aguento mais te ver dentro de casa. Eu vou arrumar um dia e um grupo pra gente sair pelo menos uma vez por semana, pra você sair. E como ela era casada, então tinha que ser durante a semana, né? Então a gente saía, acho que era nas quintas-feiras, a gente tinha a Quinta Insana, saía com alguns amigos da faculdade, íamos 4, 5 pessoas. E ali era o momento da Lívia mulher, de sair, de rir, de conversar, de falar bobagem, de ouvir a história dos outros, de ter um momento de leveza, que não era só estar cuidando de alguém ou de alguma coisa. Imagina a minha profissão, eu tô cuidando o tempo todo, né? Então era o meu momento. E quando a gente olha para isso, a minha pergunta é, qual é o seu momento? Você consegue se dar esse momento sem seus filhos? Se você está num relacionamento sem o seu marido, né? Você consegue? Ah, não, meu momento é quando eu vou fazer unha lá na manicure, ou quando eu vou fazer um bronze. Tá, é um momento, ele é um momento importante. Mas eu preciso mais do que só esse momento do bronze, ou da unha, ou de tirar um dia para dormir. Eu preciso desse tempo de estar criando hábitos em quais as pessoas ao meu redor saibam que eu sou prioridade também. E eu também preciso criar hábitos que me permita sair das minhas máscaras, sair da minha maquiagem, da minha roupagem, para que eu possa me despir da sobrecarga, soltar e ser eu mesma. E o quanto você está fazendo isso no seu dia a dia? O quanto você consegue fazer isso no seu dia a dia? Você consegue falar? Você consegue escrever sobre você? Ultimamente eu ando falando muito sobre escrever, foi uma das coisas que eu falei hoje também lá nos stories, né? Vamos escrever, comece a escrever o seu dia, comece a escrever o que você pensa, o que você sente, comece a escrever suas preocupações, mas também comece a escrever as suas metas, os seus objetivos e o como você quer viver a vida. Como você quer viver? Essa é uma pergunta importante. Como você se vê, aquela pergunta básica de empresa, daqui 5 anos? Você se vê rica, ganhando dinheiro, tendo vários funcionários, dividindo essa carga com pessoas com quem você pode pagar para isso? Ou você se vê na mesma situação que você está agora? Ou as suas metas para daqui 5 anos têm a ver com casa, carro, viagens? Quais são as suas metas para daqui a 5 anos? Vou contar para vocês. As minhas metas para esse ano, elas são bem simples.
Consegui fazer unha toda semana, ainda não consegui cumprir, tá? Olha que coisa simples. Consegui renovar a decoração e os objetos da minha casa, trazendo um pouco mais de alma e de essência. São metas, são objetivos que a gente vai deixando, vai deixando a vida nos engolir. A gente tem objetivo profissional? Eu tenho objetivo profissional, sim. Eu tenho objetivo de futuro, de crescimento também. Tenho objetivo de casa, de carro, de viagens. Mas quais são os seus objetivos pessoais? Ah, não, entrar na academia e perder 10 quilos? Tem certeza que é isso mesmo? Tem coisas que são muito mais simples do que isso. Conseguir tomar um café com pelo menos uma amiga diferente a cada 15 dias. Anota essa meta aí. Você consegue fazer isso? Você consegue se organizar a cada 15 dias para tomar café com uma amiga diferente? Resgatar suas amizades? Perguntar sobre a vida delas, como elas estão, o que elas estão fazendo? Ouvi-las. Mas não para ser terapeuta delas. Para contemplar o universo delas, para contemplar a partilha. Porque a mulher, ela se fortalece na partilha. Quando você pode sentar, conversar e simplesmente ter um olhar de compreensão. Quantas vezes a gente está passando por uma situação e nós mulheres temos um problema sério porque a gente fala muito, mas a gente não fala o que precisa. As nossas dores a gente silencia. É como se não existisse espaço para a gente falar sobre o que a gente realmente sente. E quando a gente fala para alguém, a gente fala com medo, a gente fala com insegurança, a gente fica com medo de não ser acolhida, de não ser apoiada, de não ter aquele colo que a gente esperava, né? De vir uma crítica. E quando a gente aprende a conviver com mulheres e olhar a verdade dela nos olhos, exatamente assim como eu estou olhando para você, sem julgamento, só acolher a verdade dela, porque você também gostaria que a sua fosse acolhida, sem julgamentos. Você não acha que essa relação, ela ganha um status a mais? Ela ganha um respeito a mais, ela ganha um afeto a mais, uma confiança a mais. A gente não dá um passo. Nós somos acostumadas a desconfiar das outras mulheres, né? A gente está acostumada a ter medo de confiar, a ter medo de poder falar, a ela chegar para outra e contar sobre você, e falar a sua história e você se sentir humilhada, você se sentir vulnerável, desrespeitada. E tá tudo bem. E tá tudo bem se você já entendeu que o programa da Mulher Maravilha não deu certo. Ele também não funcionou pra mim, tá? Eu também fui criada pra ser Mulher Maravilha. E eu ia pro mundo como um trator, com aquela força mesmo da mulher guerreira e vencedora, a guerreira. Hoje eu não quero mais ser guerreira. E quando a gente aprende a dizer certos nãos, a se preocupar menos com situações que elas realmente não são tão importantes pra gente assim, porque elas fogem da nossa prioridade, não que elas não sejam importantes num contexto global, mas elas te tiram do seu centro, elas te tiram do seu autocuidado, elas só te fazem ter um papel social, mas elas não agregam valor que você precisa nesse momento para sua vida.
né, dentro da sua história, ela não agrega valor em quem você é nesse momento, e não é quem você é nas suas máscaras, é quem você é para você, quem você é na hora que você vai deitar na cama lá e vai dormir, aqueles pensamentos que vêm na sua mente. Se não agrega, tá na hora de soltar. E aprender a soltar, e aprender a falar, e aprender a se permitir é um cuidado. Então, por essa razão, eu tô com essa proposta esse ano de fazer esses grupos. A princípio, eu pensei em começar com grupos pequenos, igual eu gostava de fazer aqui em casa, recebendo as pessoas, movimentos sistêmicos. Mas eu percebi que, às vezes, né, a fazedora, que faz tudo, ela cuida, limpa a casa, compra comida e organiza o ambiente, e na hora que as pessoas começam a chegar não tá tudo 100% ainda, e aí dá o horário, e aí ela tem que começar, e aí ela não consegue dar atenção para todo mundo, e ela vai lá e mostra o seu poder no empoderamento, fazendo uma técnica que vai deixar todo mundo sensível, e ela acolhe, mas ela não acolhe olhando nos olhos. Ela não acolhe ouvindo a história. Até porque para fazer o que eu faço, eu não preciso ouvir a história. Mas ouvir a história nos conecta. Ouvir a história nos torna inteiros. Nós somos vistos. Quem quer ser visto aqui? Quem quer se sentir parte, pertencente? Entende? Então, ouvir a história e as outras que estão em volta, que ouvem também as histórias, nós sempre vamos nos conectar, porque nenhum grupo se forma ao acaso. Nós temos semelhanças e nós podemos nos ajudar, porque nós nos identificamos. E quando a gente identifica a dor da outra, que também é a minha dor, a gente compreende num lugar mais profundo. E quando a gente compreende num lugar mais profundo, fica mais fácil da gente conseguir se ajudar. E a gente ter com quem contar, com quem falar, com quem soltar. Porque às vezes a gente só precisa soltar. Para agora. Respira. E solta. Quantas vezes você faz isso no dia? Você vai tensionando toda a sua coluna para não soltar a carga, para não compartilhar a tarefa. Porque você não sabe dizer não e você tem medo de não ser amada se você fizer isso. Não é mesmo? Você tem medo de não ser amada. Eu sei. Mas sabe quem é a pessoa que pode amar você? Em primeiro lugar, você mesma. Só você pode se amar em primeiro lugar. Então pense sobre isso. O quanto você está amando os outros e o quanto você está deixando de amar a si mesma. Quando você está amando o outro, o quanto você está amando a si mesma. Ou quanto você está depositando nos seus relacionamentos, ou até mesmo nas suas amizades, no relacionamento com seus pais, no relacionamento com seu companheiro, com seu namorado, seu ficante, com seus filhos. Quanto você está colocando essa responsabilidade também nos seus filhos? Não, filho, vem cá, vamos compartilhar. Coloca ele no lugar de quem vai carregar a carga com você. Isso é amor? Não, mas meu filho me ama. Tá bom, ele te ama. E você? O quanto você se ama? O quanto você se ama? Me diz.
É sobre esse amor que nós temos para conversar. É sobre autocuidado. É sobre parar de se sabotar. É sobre colocar você em primeiro lugar. Porque se você não estiver em primeiro lugar, você não cuida do seu filho, você não cuida do seu trabalho, você não cuida da sua saúde, os seus relacionamentos não vão dar certo, porque falta você. Tá faltando você. E eu quero que você se reencontre com você mesma. E eu não quero que você se reencontre com a mulher empoderada, a Mulher Maravilha, a mulher do poder. Eu quero que você encontre com a sua essência, o seu coração, com a voz, não é nem a voz, porque a nossa cabeça tagarela na nossa cabeça o tempo inteiro, um monte de coisas que não nos ajudam. Nossa mente tem um monte de julgamento, um monte de crítica, nossa mente aponta o dedo, a nossa mente aumenta a nossa culpa, né? A nossa mente nos convence a não seguir os passos que é melhor para nós, porque a gente vai desagradar os outros. Mas quando você consegue desligar, silenciar um pouquinho que seja dessa mente, o quanto você consegue escutar o seu coração. Então, Café com Terapia é um trabalho que é de tirar daqui, silencia a mente, escuta a sua própria voz e sente quem você realmente é, quais são os seus reais desejos, a sua real necessidade, para que a gente possa alinhar a sua vida com a sua verdade, para que esse fardo que está tão pesado, ele possa ficar mais leve. E o fardo da mulher, ele torna-se leve quando a gente está em comunidade, a gente está em grupo, porque a gente acha que só acontece com a gente, e não é verdade. A gente fica vendo a Virgínia aí, né? E acha que a vida dela é que acerta. Será? Será que a vida dela é certa? Você vai correr atrás dessa vida também? Você vai viver de máscara até quando? Ferida com pai e mãe, um monte de trauma de infância, criação dos filhos, tem que estudar um monte de coisa, compra um monte de curso na internet, não consegue fazer, ou estuda um monte de coisa, a cabeça fica cheia, não sabe o que se segue, vira uma confusão, um excesso de saber, que no fundo não sabe nada. O que você realmente sabe? O que é realmente seu? Como você está se moldando diante da vida? É sobre essas questões que a gente tem que conversar, sabe? É sobre essas questões. É da gente poder ter a liberdade de desenvolver o hábito de poder pedir o açúcar para as nossas vizinhas. E às vezes não vai ser a vizinha do apartamento, a vizinha da casa. Vai ser a vizinha daquele grupo de alma que você desenvolveu através de um grupo terapêutico, num trabalho de libertação de você mesma. Então, hoje eu trouxe muitas reflexões pra gente pensar, pra gente sentir, pra gente olhar pra culpa, pra gente olhar pra gente com um outro olhar para o quanto nós estamos negligenciando a nós mesmas. Te convido a fazer essa tarefa de casa, que é escrever realmente, arruma um caderno, vamos resgatar o diário? Eu vou sempre trazer isso aqui pra gente, vamos resgatar o diário.
Nesse diário, nós vamos fazer, não precisa ser todo dia, tá, gente? Não, porque eu sei que a vida é puxada, mas a gente tem que ter o compromisso conosco de escrever. Aquele dia que eu tô nervosa, estressada, mesmo eu ter uma crise de pânico, ou ficar louca, gritar, né, por aí, porque eu não tô me sentindo sem voz, sem expressão no mundo, ou porque eu tenho que ser durona, né, ou porque eu não posso chorar. Você se permite chorar? Então a gente vai pro caderno. Lá no caderno eu posso tanto desabafar esse dia ruim, e eu vou escrever dia tal, dia ruim, ou um dia diferente, um dia estranho, e coloca tudo que tá te incomodando, todas as suas emoções, porque no outro momento você vai ler isso aí. Mas também eu quero que você também tenha esse caderno para você colocar as suas metas, seus sonhos, seus objetivos, aquele dia que você acorda inspirada, sabe? E começa a agradecer por tudo que você tem. Aquele dia que você tem os insights incríveis que se você não anotar você vai se perder. Então isso é importante para a gente começar a ter um direcionamento de aonde eu estou, o que eu estou vivendo, como que tá, o que eu não quero mais. Escreve aí o que eu não quero mais que permaneça na minha vida. E a gente vai para o outro polo, que é aonde eu quero chegar. Pode ser coisas materiais? Pode. Mas aqui nós estamos falando de você. Aonde você quer chegar como ser humano, como pessoa. Como alguém que está aqui sendo diferença no mundo. Qual é a diferença que você quer fazer no seu mundo? Para você mesma. Vamos começar a olhar para esse lugar. E se você fosse a sua prioridade? O que você mudaria na sua vida agora? Ah, Lívia, agora não dá para mudar. Ok. Então a gente precisa de uma estratégia de mudança. E qual é a melhor estratégia para você? A gente pode montar isso juntas. Quais são os passos que você precisa dar para ir estruturando essa mudança? Porque quando a gente fala de mudança e estruturar a mudança para o meu bem-estar, e o meu bem-estar ele é sinônimo de prosperidade. Porque quando eu fico bem, as coisas fluem na minha vida de uma forma melhor. E aí eu ganho mais dinheiro, o dinheiro ele rende mais, as coisas prosperam, né? Vem fácil. As coisas vêm de um ritmo fácil, de um jeito fácil. Eu fico feliz. Mas, quando a gente fala disso, nós também temos que falar, e o mais difícil de dar esses passos é soltar as crenças das quais nós somos gerados. Desapegar daquilo que a gente entendeu como amor, como a família nos ensinou que é amar, como a gente se sente amado, e aí a gente às vezes vai ter que tirar o véu dos nossos olhos e descobrir se isso que eu estou fazendo realmente é amor e é realmente se sentir amado, ou se isso que eu estou recebendo é realmente ser amado, para que a gente lide com isso no dia a dia, para a gente sair dos nossos vícios comportamentais, dos nossos vícios emocionais, dos nossos vícios de pensamento, para que a gente possa caminhar a nossa verdadeira vida e ser realmente quem a gente veio ser aqui. E tudo isso a gente faz se conhecendo, olhando pra gente, se permitindo falar a nossa verdade, permitindo assumir quem a gente é, não é mesmo? Então, eu espero vocês na nossa próxima live para a gente começar a falar um pouco melhor sobre isso. Pode me mandar no direct lá o comentário de vocês sobre o que vocês pensam, o que tocou, o que mexeu aí dentro, né? Toda essa nossa conversa, para que a gente possa conversar um pouco mais. Na quinta-feira, também às 16 horas, eu vou abrir no mesmo horário a live, tá? Vai ficar gravada, podem ver depois. Podem me mandar mensagem, me contando como foi.
E a live de quinta-feira nós vamos falar sobre a sobrecarga invisível do feminino e o peso que a gente carrega, tá? Então hoje a gente falou muito sobre esse lugar do peso, né? De não se colocar em primeiro lugar e não se permitir ser cuidada por você mesmo e nem pelos outros. Agora, terça-feira, nós vamos falar sobre essa demanda. O que é essa demanda? Como ela se manifesta na nossa vida? Então, nós vamos falar de depressão, nós vamos falar de ansiedade, nós vamos falar de burnout. Vou contar para vocês um pouco da minha história, da minha experiência com burnout, porque eu fiquei um ano sumida, né? Aqui nas redes sociais, não fiz grupo durante um ano. Eu estava passando pelo processo do burnout, então foi um ano de introspecção, de autocuidado. Então, mais do que ser profissional da área, eu tenho a vivência de quem passou por isso. E eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei exatamente o que é um burnout. Eu sei exatamente por que a gente chega nesse lugar. E eu sei alguns caminhos para que a gente possa transformar. E eu espero que você não faça como eu, porque eu demorei muito tempo. Na verdade, eu não vou dizer que foi muito tempo, não. Porque eu não, apesar de ser terapeuta, eu não me conectei que eu precisava de certos cuidados, né? Foi falho isso de mim para comigo mesma. E eu falo isso com propriedade, porque eu sei que às vezes a gente acha que resolve sozinho, né? E eu não tô falando que eu achava que eu não precisava de terapia, não. Porque eu não achava que eu não precisava de medicação, não. Porque eu sempre fiz essas coisas. Eu simplesmente esqueci. Eu esqueci que eu precisava. Eu esqueci que eu precisava de ser cuidada. Porque o burnout é isso, a mente ela apaga, delete. Você vai no limite do delete. Eu cheguei no delete. Então, nós vamos falar um pouco disso na quinta-feira, sobre o delete. Vou falar um pouco melhor sobre a minha história, contar para vocês o que aconteceu comigo e por que esse projeto Café com Terapia ele é tão importante para mim. Porque eu tive que relembrar muitas coisas, relembrar mesmo de muitas coisas que a minha mente deletou e que eu não tinha energia para fazer, eu não tinha assunto para conversar. Mas ele também me relembrou aonde a gente se cura, né? Qual é o caminho da cura? Qual é o caminho da solução? Então nós vamos começar a escrever essas jornadas juntas, escrevendo esse caminho de solução, tá? Então por hoje eu encerro, agradeço todos vocês que assistiram ao vivo, os que vão assistir depois, né? Eu fico muito feliz, pra mim não é fácil estar fazendo isso daqui, quem me conhece sabe, né? Que é um desafio grande, mas agora eu tô muito mais calma, muito mais tranquila e eu tô com essa energia mesmo de poder falar, de poder compartilhar, porque eu tenho muito para contribuir. E eu quero contribuir da melhor maneira possível, mas sendo quem eu sou. Então, gratidão, beijos. E a gente se fala na quinta, a gente continua e semana que vem também eu vou fazer mais 2 lives antes do nosso encontro, né? Então, para quem não tá sabendo, vou fazer um encontro aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Café com Terapia presencial, para que a gente possa ter esse momento de tomar um café, comer um bolinho, jogar uma conversa fora e poder se olhar nos olhos, se abraçar e falar da nossa verdade. Beijo, fiquem com Deus e a gente retoma a semana que vem. Deixa eu encerrar a live aqui.